Hoje eu vou explicar para vocês o que é o iceberg. São camadas do iceberg que no topo do iceberg todo mundo já sabia e quando a camada vai descendo as coisas ficam mais obscuras. Agora o Red Descolado vai falar para vocês. Até a próxima. Fui. Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo especial de 100 inscritos ou 100. Então se inscreve no canal, deixa o like para esse iceberg de Angry Birds. E agora vamos indo pro vídeo. Camada 1. Rovio. Rovio é uma marca finlandesa que faz vários jogos de Angry Birds e outros jogos. Bring Back 2012 foi a campanha da comunidade para o retorno da versão clássica de 2012, considerado a era de ouro do jogo Angry Birds. Golden Eggs. Golden Eggs são níveis especiais do episódio de Golden Eggs que você vê lá vários ovos dourados e você entra dos níveis para entrar em níveis especiais. Angry Birds Season. Angry Birds Season é o segundo jogo da franquia dos Angry Birds que tem várias temporadas desse jogo, por exemplo Halloween, Natal, Volta às Alas e muito mais. Funk Time é um nível especial do Crash Egg 2 que contém o Red perto de um rádio que você tem que clicar os dois botões para ouvir a música. Agora vou botar a música para vocês ouvir agora. Beta Chuck. Ele só apareceu em duas cutscenes, em Angry Birds Classic e Angry Birds Season na temporada de Halloween. Ele é meio estranho, que tem uma cara achatada e o topete dele é que nem o do Red, mas infelizmente ele foi removido e nunca mais apareceu. E os outros designs são tudo normal do Chuck. Angry Birds Rio é o terceiro jogo da popular franquia lançada em 2011 pela Rovio em parceria com a Fox, baseado no filme de animação em temática carioca. Angry Birds Go. Angry Birds Go é um jogo de corrida para kart, é que nem Mario Kart, só que um pouco diferente. Angry Birds Epic é um jogo de RPG que você ataca em rodadas para você ganhar. Mas esse jogo, depois de alguns anos, ele foi substituído pelo Angry Birds Evolução, ou apagado da Play Store. Bomba sem cadáver. O Bomba é o único que não tem cadáver, enquanto os outros têm cadáver e ele não, porque ele explode e acaba sumindo. Mega Águia. Mega Águia é o personagem dos Angry Birds mais misterioso, que ele não fica do lado nenhum dos dois, nem dos pássaros nem dos porcos. Além de só dar sardinhas para ele, que ele cumpre o que ele faz, que é atacar os porcos. Então significado porque ele é tão misterioso, porque onde que ele veio? Onde está a família dele? Por que ele nunca sai daquela caverna? Só quando ele pega a sardinha. É muito estranho. Space Eggs.
Space Eggs é um ovo galáctico que ele também fica junto com os Angry Birds a derrotar os porcos, mas ele só aparece em níveis extras para atacar os porcos, e o poder dele é te puxar. E ele também aparece onde você tem os power-ups. Então ele nunca mais apareceu mais nenhum jogo. Silver é uma personagem que aparece em Angry Birds 2 e Angry Birds Reload, mas com uma versão aprimorada. E ela aparece pela primeira vez no gibi lá do comic lá, que quando um pouco acha um ovo, o quarto ovo, né? E quando eles acabam de quase cozinhando, o ovo nasce e aparece a Silver. Angry Birds Transformers é um jogo de Transformers, mas em vez disso os Angry Birds, que em vez de eles atacarem os porcos, eles atacam as suas próprias armas em robôs mesmo, e eles viram carros. E esse jogo é um dos sobreviventes depois que apagaram vários jogos de Angry Birds. Pelúcia dos Angry Birds piratas. Existe até pelúcias piratas de Angry Birds. E também eles são muito bizarros, mas eu falarei isso mais à frente. Bring the Angel. Se eu falei errado, me corrija nos comentários. Bring the Angel foi comemorado 10 anos da houve, ou uma década, e eles fizeram parceria com a Unicef. E desse ano foi lançado o Angry Birds 2. Tony é o primo de Terêncio e ele aparece em Angry Birds Season on Fire Ice. E ele mora da Finlândia, onde que o lugar é frio. Mas depois ele só voltou quando estiver uma nova atualização do Angry Birds Reloaded, do Angry Birds Seasons e Reload, que ele agora está mais. A gente não sabe se ele vai estar mais em outro jogo. E ele ganha até uma pelúcia. Angry Birds Stella é um jogo spin-off focado na Stella e mais de suas 4 amigas, Dayla, Willow, Pop e Luca, que eles têm que pegar o álbum de fotos que foi roubado da Stella, da Ilha Dourada. Mudança de gênero de Matilda. E sim, antes de 2012, Matilda era macho, mas aí os desenvolvedores da Oreo não queriam que ela fosse macho, porque macho não bota ovos. E aí depois eles botaram um design dela melhor em outros jogos e em outros desenhos. E o nome dela antes era Winter Beach, quer dizer pássaro branco. E agora a Matilda é feminina. Angry Birds foi o jogo mais popular para celular em 2009. E sim, foi o jogo mais popular em 2009, arrecadando milhões de downloads, salvando a Ruvio. Eventuber HD. Se eu falei errado, me corrija no comentário. Era um garoto de 8 anos que fazia produtos de Angry Birds, só que hoje em dia ele faz outras coisas de outros produtos. E os produtos antigamente que ele fazia eram Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars e outros Angry Birds. Bad Pigeons. Bad Pigeons é um jogo de corrida que você faz o seu próprio carro para alcançar a linha de chegada. Penas Poderosas do Red. Penas Poderosas do Red ou Red Might Fred, que é o 9º episódio de Angry Birds. E esse episódio também ele é marcante porque o Red ele ganha poderes, que é eu. Que desse episódio os porcos ele rouba os ovos e o Red ele ganha poderes. E a habilidade dele é igual que nem do Laser Bird, que quando você aperta na tela ele vai reto. E o nome do episódio é Defensor de Ovos. Angry Birds Comic é só uma série em quadrinhos de Angry Birds, só isso. Angry Birds Trilogy. Angry Birds Trilogy é um jogo para videogame que você joga 3 jogos de Angry Birds: Angry Birds Season, Angry Birds Real e Angry Birds Classic, que você joga na TV, mas eu queria
de ter essa experiência de jogar Angry Birds pela televisão. Mas que pena que eu não tenho um videogame, né? Angry Birds Lite é uma versão beta dos Angry Birds para Android com conteúdo níveis iniciais do jogo original. Angry Birds Reload é um jogo de quebra-cabeça que tem todos os jogos antigos dos Angry Birds, quase todos. Os jogos tipo Angry Birds Classic, Angry Birds Seasons, Angry Birds Space e outros episódios só com os gráficos diferentes. Crash the Cluster. Crash the Cluster é um jogo de quebra-cabeça que você tem que lançar uma pedra numa catapulta que parece que é uma referência aos Angry Birds. E eu pesquisei que esse jogo veio antes do Angry Birds. Será que os Angry Birds copiaram desse jogo? Terêncio era para ser roxo. Sim, Terêncio era para ser roxo, porque quando a gente viu das primeiras animações de Angry Birds, apareceu a primeira imagem dos Angry Birds como é que ia ser. E lá aparece que ele ia ser roxo, mas ele foi trocado por Terêncio melhor. Angry Birds Star Wars 1 e 2. Esse jogo Angry Birds fez parceria com a LucasStar, que é a empresa de Star Wars, contendo novas mecânicas do jogo, com 9 fases e também 250 níveis diferentes. E cada pássaro desse jogo tem o seu papel, por exemplo, o Luke Skywalker, que é o Red. E o vilão dessa série é o Darth Vader, ou Darth Vader, que é do Star Wars, só isso. E depois de um ano, eles lançaram o Angry Birds 2, contendo novas mecânicas do jogo, 130 níveis, e você pode ficar em qual lado, do bem ou do mal, do lado dos pássaros ou do lado dos porcos, e contendo 114 fases regulares, mais modos extras, e tem 30 mais personagens desse jogo. Leonard Bundiver. Se você pesquisar no Google Leonard Bundiver, vai aparecer várias fotos do Leonardo, que é um fato muito interessante. Terêncio e o Ed não são irmãos. Então, esse tempo todo que passou, você pensava que o Ed e Terêncio são irmãos? Comenta nos comentários. Angry Birds Nest. Angry Birds Nest é a maior e a mais antiga comunidade de fãs oficial de Angry Birds, fundada no dia 29 de julho de 2010. Angry Birds Friends. Angry Birds Friends é o jogo que cada semana tinha níveis novos de evento, por exemplo, Natal, zumbis e várias outras coisas. E esse jogo existe até hoje, mas hoje em dia não é o mesmo de antigamente. Produtos de Angry Birds. Sim, o jogo ficou tão famoso naquela época que eles fizeram produtos de Angry Birds. Alguns estou passando aí na tela. Darth Vader é um pássaro. Sim, o Darth Vader é um pássaro. Na fase final de Angry Birds Star Wars, a gente vemos o Luke Skywalker acertando em cheio no Darth Vader, e quando ele abre o capacete, aparece que ele é um pássaro e é o pai de Luke Skywalker, que é o Ed, quando a nave deles acaba destruindo a Estrela da Morte do jogo Star Wars. Angry Birds Season é a continuação de Angry Birds. Sim, Angry Birds Season é a continuação de Angry Birds. Só isso que eu ia dizer desse tópico. Sonic salva os Angry Birds. Sim, a SEGA fez uma parceria com os Angry Birds e gastou mais de 755 milhões de dólares para comprar o pacote de Angry Birds da Ruby. E eles fizeram isso para fazer jogos futuros. E muitos pensam que eles podem trazer os jogos antigos dos Angry Birds de volta. Bomb
Bomba tinha um sinal branco da cabeça. Sim, Bomba tinha um sinal branco da cabeça, que foi removido após de alguns anos aí, quando a Rovio criou seu primeiro jogo. Mas até que essa bolinha branca é interessante. Mas infelizmente essa bolinha branca que tinha na testa do Terence foi removida. Angry Birds 2. Angry Birds 2 é a continuação de Angry Birds Classic e tem muitos níveis e também vários eventos especiais, também como arena, acampamento da águia e outros eventos, e contendo até chapéus na Torre da Fortuna do evento. E dessa continuação de Angry Birds tem até chefes como o Bigodão, o Cozinheiro e o Rei Porco. Os primeiros jogos de Angry Birds foram removidos da Play Store. Sim, os Angry Birds, os primeiros jogos foram removidos da Play Store. Que não sei por que, qual motivo que eles tiraram o jogo da Play Store, que os jogos faziam tanto sucesso. Diz eles que tiraram os primeiros jogos da Play Store, e que para prestar atenção nos novos jogos. E eles tiraram até o Angry Birds Classic, o original, cara. Como pode? E os únicos que sobreviveram Bad Princess, Angry Birds Friends e Angry Birds Transformers. Mas a pergunta, por que Transformers ficou? Se esse jogo fez a parceria com as Transformers. Telepods. Telepods são mini brinquedos desse coisa assim, que você bota no tablet e aparece na tela, que aparece do jogo para você jogar, para quando você não ter mais nenhum pássaro para lançar. E esses teleportes só tem só do Angry Birds Star Wars 2, Transformers e Angry Birds Go. Os três azuis têm nome. Sim, os três azuis têm nome, que são Jim, Jay e Jack. O Eggman. O Eggman é o pássaro mais forte de todos os pássaros. Não é a Mega Águia, porque o Mega Águia ele é uma águia, não um pássaro. Bubbles é o pássaro mais alto de todos os pássaros da franquia de Angry Birds. Sim, Bubbles é o pássaro mais alto porque quando ele se infla, ele fica mais alto que os outros, até mais alto que o Terence. Interessante que o mais pequeno de todos tem uma habilidade de ser o mais grande de todos. Angry Birds, o filme. É o filme dos Angry Birds quando o Leonardo ele rouba todos os ovos e Chuck e Bumbo Red vão atrás deles. E o 2 eles juntam forças para trabalhar juntos para deter uma coisa maior. Só isso. Se você viu o filme, fala nos comentários. Knock All World. Knock All World é o primeiro produto de Angry Birds a ser já lançado, que é um Angry Birds da Mattel, que quando você joga esse jogo aí de brinquedo na realidade em vez do jogo. Rovio traz os jogos antigos de volta. A Rovio anunciou que ia trazer os jogos antigos de volta, mas só trouxeram o Angry Birds Classics em 31 de março de 2022. E depois de passar um tempinho, eles tiraram o Angry Birds Classic de novo da Play Store, porque o jogo foi muito popular e esse jogo está afetando os outros jogos, e por isso que eles tiraram. E eles erraram feio, porque eles botaram um jogo de prêmio para pagar. E as pessoas que pagaram o jogo ainda podem jogar na Play Store e da Apple. Só que ele não está mais disponível mais nenhuma das lojas. Todas as lojas, os Angry Birds foi removido. E assim acabou a primeira camada de Angry Birds do Iceberg. No próxima camada eu vou falar sobre mais os pássaros que foram removidos na Rovio. Os pássaros esquecidos. Só que para fazer a segunda camada do Iceberg eu preciso ter 200 seguidores e 200 inscritos.
para eu fazer a camada 2, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e fui! Até a próxima!